Fala, parceria! Professor agora está na área para a gente fazer revisão Unicamp. Estamos ali de quando eu vou soltar esse vídeo, 13, 14 dias da primeira fase da Unicamp. E é hora da gente rever os principais conteúdos que caem nessa prova. Analisando os últimos 5 anos da prova da Unicamp, da parte de Geografia do Brasil, lembrando que já tem um vídeo de Geografia Geral, vou deixar o card dele ali. O tema que mais cai de Geografia do Brasil é Geografia Econômica. E dentro da Geografia Econômica, 2 temas tiveram destaque. A questão da agropecuária e a questão das fontes de energia. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Só que aquele pedido de sempre, né, galera? Aqui é o YouTube, então se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta, faz o que você quiser aí, mas ajuda o canalzinho a crescer. Vamos que vamos sem enrolação. Como eu disse, eu olhei ali as provas da Unicamp para fazer o vídeo tanto de Geografia Geral quanto de Geografia do Brasil. E em Geografia do Brasil eu resolvi pegar esses 2 temas. Vamos lá. Começando aqui, ó, agropecuária. Primeira coisa que eu quero que você fique ligado é sobre estrutura fundiária. O que é isso, Vareta? É basicamente você entender como as terras no Brasil estão distribuídas. Elas estão bem distribuídas? Estão mal distribuídas? Você que estudou, você sabe. O Brasil é um dos países líderes em concentração de terra. E se a gente fala em concentração de terra, isso leva à concentração de renda. Aqui, eu não quero só que você consiga analisar os gráficos. Você já deve ter visto o gráfico assim, ó, que é o tamanho das propriedades de 1 a 10 hectares e tal, e a porcentagem de proprietários de cada tamanho. E você vai ver que a maior parte dos proprietários brasileiros tem terras muito pequenas, enquanto tipo 45% das terras brasileiras estão na mão de um grupo pequeno de proprietário. Aqui eu quero que você saiba também entender um pouco da história por trás disso. Entender que o Brasil foi uma colonização de exploração. Com isso você teve ali todo o processo colonial das sesmarias, que focava sempre na grande propriedade, monocultora, o uso de mão de obra escrava por centenas de anos, o que impedia que esses trabalhadores, como eram escravizados, eles não tinham acesso à terra, então concentrava a terra. E a própria lei das terras lá de 1850, que dificultava o acesso às terras. E a gente vai ter essa estrutura fundiária se mantendo até hoje. Isso é só Brasil? Não, a América Latina tem isso muito parecido. Então você tem que saber ter a leitura histórica de como a nossa estrutura fundiária foi construída. E essa grande concentração de terra vai gerar conflitos. Quando a gente fala de conflitos, eu quero que você entenda o seguinte. Desde a Era Vargas, a gente tem o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, lá na Era Vargas, a gente já sabia da necessidade de se fazer uma reforma agrária. Porém, fazer uma reforma agrária, além de muito custoso, fere muitas elites brasileiras que têm muita influência política. Então, isso nunca aconteceu. E vão surgir ao longo da história movimentos como as Ligas Camponesas do Francisco Julião, mas o principal movimento que vai lutar por reforma agrária é o Movimento Sem Terra, o famoso MST. Por que eu estou colocando aqui? Cara, a gente teve ali alguns meses de uma CPI do MST, né? Então, às vezes, vale você tentar entender ali um pouquinho sobre ele. Ele é o principal movimento social de luta por reforma agrária. Ele surge nos anos 80. O embrião dele é a usina de Itaipu, pessoas que foram deslocadas para a construção da usina de Itaipu e não tiveram ressarcimento, não foram recolocadas de forma correta e acabaram perdendo suas terras, e aí montaram esse grupo. A ideia deles é sempre invadir latifúndios improdutivos. Ai, mas eles invadiram, cara, vai pela regra geral. Eles invadem latifúndios improdutivos como forma de forçar esse tipo de... forçar com que esse imóvel rural vá para a reforma agrária. Por mais que ele lute por isso, a gente não tem grandes melhorias nisso. Nem com os governos mais à direita, nem com os governos mais à esquerda. O Brasil teve não sei quantos anos de governo do PT, que é mais à esquerda e tal, o Lula. Andou muito a reforma agrária? Não. Certo? Nenhum governo botou esse projeto para frente. Por isso que esse movimento ainda existe e é um dos movimentos mais famosos. Ele também é muito importante na produção do que a gente chama de agricultura familiar, que eu vou falar lá atrás. Lá atrás não, lá no final, que é quando você produz alimentos para consumo interno. Bom, voltando aqui, então a gente vai ter um conflito entre os grandes proprietários e o MST,
Em alguns casos, você também tem conflitos entre os grandes proprietários de terra, principalmente nas áreas que a gente fala de expansão das fronteiras agrícolas, esse tema é importante, e também comunidades tradicionais, desde pequenos produtores a quilombolas e indígenas. Quando eu falar em expansão da fronteira agrícola com conflito, eu quero que você lembre do famoso Matopiba. Matopiba é as iniciais de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa quádruple fronteira é uma área de expansão do cultivo de soja no Brasil que tem gerado ali muitos conflitos, então guarde esse nome quando você ouvir falar dele. Indo já para o próximo tema aqui que eu acho importante, galera, é falar sobre a modernização. É muito comum cair sobre modernização na agricultura, a revolução verde, como você estuda, os avanços tecnológicos que nós tivemos foram extremamente importantes. Então, quando a gente fala de uma modernização da agropecuária brasileira, a gente está falando do uso de adubos químicos, inseticidas, agrotóxicos, os agroquímicos, sementes transgênicas, sementes melhoradas, tratores, máquinas, tecnologia. Hoje tem drone, hoje você tem a produção completamente tecnológica para alguns produtos como a soja. Então, entender que essa modernização vai ampliar muito a produtividade. Então é comum você ver que a área plantada no Brasil nos últimos 20 anos aumenta pouco, mas a produção aumenta muito. Se eu estou produzindo mais na mesma área, significa que eu tive um aumento de produtividade, muito por essa modernização. Só que essa modernização, eu gosto de falar que ela é seletiva e excludente. Por quê? Quem modernizou no Brasil foram as grandes propriedades voltadas para exportação, principalmente no Centro-Sul. Olha isso, grandes propriedades voltadas para exportação no Centro-Sul. Não é todo mundo que modernizou. Então essa modernização não acontece para todos e ela acaba tendo os benefícios do aumento da produtividade. Vamos lembrar, galera, por que a agropecuária cai tanto no Brasil nas provas? Porque é o setor que mais cresceu nos últimos anos. A gente pode falar de uma reprimarização da economia brasileira. Hoje, a agropecuária, junto com a exportação de minérios, é a principal pauta de exportação do Brasil, não é mais industrializados. Então, é extremamente importante para a nossa economia atualmente a agropecuária. Sempre foi, mas hoje ela está lá no top. Então, entender que essa modernização tem esse papel importante até na manutenção do crescimento do PIB brasileiro no século XXI. Porém, sempre que eu tenho modernização, eu tenho aumento da concentração de terra. Por quê? O cara que é pequeno proprietário não consegue modernizar, não consegue competir com o grande proprietário e acaba perdendo a sua terra. Ao mesmo tempo, também temos que lembrar, se eu estou modernizando, eu estou reduzindo o número de empregos no campo. Se eu tenho uma colheitadeira, eu tenho menos pessoas. Então, isso daqui é bastante importante para te lembrar também. Vou pular os produtos e vou cair aqui, nos impactos ambientais. Cara, nos impactos ambientais, eu quero que você tenha sempre em mente que o avanço da agropecuária é um dos principais, deixa eu pegar aqui é um dos principais causadores do desmatamento, que já foi no Cerrado e hoje chega à região amazônica. Uma coisa, tá? A pecuária leva muito mais desmatamento do que a agricultura. E a agricultura, o que se fala muito? Se fala muito do uso excessivo de agrotóxicos. Uma coisa que já caiu em algumas questões, já foi falado, é como sumiram as abelhas. As abelhas que têm a capacidade natural de polinizar e tal, elas estão desaparecendo. Meu pai teve que comprar abelha para o quintal dele, porque ele tem ali um pé de amora, um pé de pitanga, e não polinizava. Ele teve que comprar abelha para levar para casa dele, para poder polinizar e dar fruta. Então, você tem tantos impactos do desmatamento, que é o que é mais falado, mas tem os impactos também do uso excessivo de agrotóxicos, contaminação de água, contaminação de solo. Você já deve ter visto em biologia, em química, não sei, o processo de eutrofização. Então, são impactos que podem aparecer na sua prova. Indo para os produtos, cara, pensou nos principais produtos brasileiros, os que mais aparecem são a soja, porque ela é o nosso principal produto de exportação, tanto agrícola quanto de tudo, é o que mais traz divisas para o Brasil. Lembrar que o Mato Grosso é o maior produtor de soja, mas Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul e Paraná também são grandes produtores de soja. Aqui, ainda pra gente,
você vai ter como bastante importante para a nossa economia a cana-de-açúcar. Hoje ela perdeu um pouco de espaço, o etanol, a gente chega a importar etanol dos Estados Unidos, mas a cana sendo um produto importante. O café historicamente importante, o Brasil ainda é o maior produtor de café, o café é historicamente importante. Da agropecuária, você não pode esquecer da produção de carne, que o Brasil também é muito forte. E se eu fosse colocar um quinto produto, eu colocaria o milho, são os produtos aí que acabam mais aparecendo, mas na agricultura, soja, cana e café. Cana, plantado principalmente no estado de São Paulo, interior de São Paulo e litoral do Nordeste. Café, principal área produtora é o sul de Minas. Você vai encontrar um pouco no oeste paulista. Espírito Santo também é um bom produtor. E carne, o maior rebanho bovino do Brasil está no Mato Grosso do Sul. Para fechar essa primeira parte é a agricultura familiar. A gente tem a agricultura comercial e tem a agricultura familiar. A agricultura familiar é aquela agricultura feita em pequenas propriedades, onde a maior parte das pessoas que trabalham são da própria família. Essa agricultura familiar, ela não se moderniza. Então ela hoje proporcionalmente gera mais empregos do que a agricultura modernizada, justamente porque utiliza-se muito trabalho manual e ela, como ela não consegue competir com a modernização, ela não vai produzir para exportação, ela não vai produzir soja. O que ela vai produzir? Alimentos para o mercado interno. Então sempre relacionar isso, produção de alimentos para o mercado interno, é feito muito pelas pequenas propriedades, pela agricultura familiar. Fechou? Então, fizemos um tema, vamos agora falar de fontes de energia. Mas antes, momento do merchan. Você sabe que aqui é um vídeo que eu vou te falar em 20 minutos, 18 minutos, sei lá. Mas imagina você poder ter uma aula de revisão de geografia de 2 horas e meia, com slide, resolução de exercícios. Cara, é isso que eu quero oferecer para você e é isso que vai rolar na mega revisão Unicamp primeira fase. Não só de geografia, mas de diversas matérias. Nós somos 7 professores que eu estou aqui organizando para fazer uma super revisão para vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você vai clicar nesse link, você vai falar comigo no WhatsApp e eu te explico tudo. Ai, Vareta, são 7 matérias? Sim, mas você faz a matéria que você quiser. Você não precisa escrever em todas. Ai, Vareta, eu quero fazer revisão só de geografia, história e literatura. Nossa, Vareta, eu sou ruim de exatas, eu quero fazer só física, química e matemática. Beleza, você monta seu cronograma baseado nos nossos horários, aulas sempre ao vivo, mas com acesso à gravação e aos materiais. Vou deixar então o link aqui na descrição e me segue também aqui no Instagram, vou escrever meu Instagram aqui, vou deixar o link do meu Insta. E lá você pode tirar as dúvidas comigo. O link cai no WhatsApp, mano, desenrola comigo lá. Fechou? Vamos para fontes de energia. Fontes de energia eu acho que é um dos temas mais relevantes, porque ele tem conexão com diversos outros temas. Quando se fala mundialmente, no Brasil, acaba assim entrando muito para colocar fonte de energia junto com o aquecimento global. Mas quando se fala do Brasil, não. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em fonte de energia no Brasil é lembrar que o Brasil é um país que tem na sua matriz energética. O que é matriz energética? É como a nossa produção de energia está distribuída. Uma utilização proporcionalmente muito maior de combustíveis renováveis do que de não renováveis. O Brasil, graças ao grande uso do etanol e das hidrelétricas, a nossa proporção de energias renováveis é muito maior do que o resto do mundo. Então, a primeira coisa, renovável, aquilo que em pouco tempo a natureza, o homem pode gerar de novo. Não renovável, só vai se renovar em tempo geológico. Os não renováveis, eles são mais poluentes, certo? Então, energia nuclear, carvão, petróleo e gás. O que eu gosto de falar? O Brasil, tome cuidado, a principal coisa que a gente usa para gerar energia é petróleo. Não confunda energia como um todo com energia elétrica. Mas quando a gente compara a nossa matriz, a matriz mundial tem muito combustível fóssil. A matriz brasileira, graças ao etanol e à hidrelétrica, tem menos combustível fóssil, é uma matriz mais renovável do que o resto do mundo. Logo, somos um país que na nossa matriz energética polui menos que o resto do mundo. Nossa, e de onde vem muita poluição do Brasil? Muita gás estufa? Das queimadas. As queimadas representam aí 50% dos gases estufas do Brasil. Vamos lá falar dos principais
fontes de energia no Brasil. E se você olhar aqui, eu não coloquei energia nuclear. Energia nuclear corresponde a 1,5% da energia gerada no Brasil. É bem pouco. Lenha. Coisa mais simples do mundo, é mais importante no total do que a própria energia nuclear, certo? Na utilização. Por isso acabou não entrando aqui nessa revisão. Vamos lá, começamos com o carvão mineral. Pessoal, carvão mineral é um combustível fóssil e o mais poluente de todos, certo? O carvão mineral é muito importante para uso, principalmente em termoelétricas. O Brasil não vai usar tanto, tem algumas na região sul, e no uso siderúrgico, certo? Siderurgia, transformar minério, isso precisa de carvão mineral, além, lógico, do setor carboquímico. O que acontece? O Brasil tem pouco e esse pouco que tem, ele tem pouco tem pouco carbono. Quanto mais carbono tem no carvão mineral, mais energia ele gera. E ó, guarda isso. Você tem lá, você não vai nem lembrar disso, né? Mas você tem a hulha, antracito, turfa, você tem vários grupos de carvão mineral. Quanto mais antigo for esse carvão mineral, sua formação, mais carbono ele tem, mais energia ele gera. Quanto mais recente ele for, menos carbono ele tem, menos energia ele gera. No Brasil, nós temos pouco carvão mineral, está concentrado aqui na região sul. O estado que mais tem é o estado do Rio Grande do Sul. Porém, o nosso carvão é um carvão mais recente, com baixa qualidade, tanto que a gente precisa importar carvão de melhor qualidade. A gente acha carvão de boa qualidade no Brasil? Acha. Em Santa Catarina, região de Criciúma, Araújo, tem um carvão ali que a gente pode chamar de carvão siderúrgico, que tem uma qualidade melhor. Então, nós usamos pouco porque temos pouco e acabamos dependendo da importação por seus usos mais nobres. Segunda fonte para falar, o petróleo, o hidrocarboneto principal, o hidrocarboneto, que é a principal fonte energética do planeta. Vamos lembrar que ele só se forma em ambiente marinho. Toda região que tem petróleo é mar ou foi mar em algum período geológico. No Brasil, o grosso da nossa extração está no subsolo marinho, está nas bacias sedimentares no subsolo marinho, com destaque para a bacia sedimentar de Campos, que fica ali no Rio de Janeiro. Não só a produção normal que se já tinha ali desde os anos 80, muito forte, mas depois da descoberta do pré-sal, em 2007, e aumentando as tecnologias para extrair bem profundo, lembrar que o pré-sal está a quase 7 metros de profundidade, a gente se tornou ali um grande produtor de petróleo. Qual que é o problema do Brasil? O Brasil não tem grande refino de petróleo. A gente produz petróleo bruto, que tem um valor mais baixo, tanto que o Brasil é um grande exportador de petróleo bruto, mas a gente é importador de petróleo refinado, de derivados de petróleo refinado. Então, nós somos fracos no refino de petróleo. Sobre refino de petróleo também, eu quero que você entenda que a maior parte das refinarias vai ficar próximo de grandes centros urbanos. Então você vai pegar a região sudeste, as regiões litorâneas do Brasil, que tem maior densidade demográfica, como as principais áreas onde você vai ter as refinarias de petróleo no Brasil. Petróleo, a gente tem a Petrobras como principal empresa. Se você pegar o histórico da Petrobras, ela foi criada como uma empresa para ser um monopólio, né? Ela teve um monopólio na sua criação até o governo Fernando Henrique, monopólio de pesquisa, extração, refino e transporte do petróleo. Hoje tem várias e várias empresas atuando nas mais diversas áreas, mas ainda é uma das principais estatais do Brasil e uma empresa muito importante aí na extração de petróleo. Vamos para o nosso próximo, que é o gás natural. Pessoal, o gás natural dos combustíveis fósseis, ele é o menos poluente, então ele tem uma vantagenzinha nisso e ele tem um custo um pouco mais baixo. O Brasil tem bastante gás natural, das mesmas áreas que se extrai petróleo, se extrai também gás natural, mas nós temos desde o governo, que começou a funcionar acho que no governo Itamar Franco, não, acho que mais para frente, começou a ser construído no governo Itamar Franco, um gasoduto que sai lá da Bolívia, a Bolívia é muito rica em gás natural, e vem aqui para a região centro-sul do Brasil. Para que a gente usa gás natural? Cara, dá para usar no carro, dá para usar em residência, certo? Uso residencial, e dá para usar como uso industrial. Bom, onde a gente tem usado bastante gás natural no Brasil? Para gerar energia elétrica.
olha o que acontece. A maior parte da energia elétrica no Brasil vem por hidrelétricas. Até que beleza, você está sabendo disso. Só que a produção hidrelétrica ela tem uma variação natural, porque o volume do rio varia. Época de chuva o rio está mais alto, época de baixa o rio está mais baixo, e assim vai. O que acontece então? Quando as hidrelétricas ficam muito baixas, para que não falte energia, como aconteceu no apagão de 2001, nós temos várias termoelétricas a gás. Então, a termoelétrica a gás, ela supre a energia elétrica quando os reservatórios baixam. Se você pegar os períodos de crise hídrica, como a gente teve ali em 2021, a energia elétrica sobe. Você fala, nossa, mas por que faltou água e a energia elétrica subiu? Porque eu parei de gerar energia mais barata por hidrelétrica para gerar mais cara através do gás natural. Se eu falei da hidrelétrica, cara, o Brasil é muito privilegiado por ser um país dos poucos países que tem uma grande produção de energia elétrica por fontes hidráulicas. Ela é uma fonte que, depois de instalada, não causa grande impacto ambiental, porque ela não emite gases poluentes, não emite gases estufa, e gera uma energia muito barata, porque a água que passa ali não tem custo, certo? Então, é uma energia de baixo custo, uma energia boa. Quais são os problemas das hidrelétricas? Quando você faz a barragem, você alaga uma área muito grande, e aí você pode ter 3 problemas. Fique esperto quando eles perguntam sobre isso. Se ele falar de um problema ambiental, é perda de biodiversidade, da vegetação que vai ser alagada. De 2000 para cá, a gente começou a fazer usinas hidrelétricas lá na Bacia Amazônica, que é o maior potencial hidrelétrico do Brasil. Mas como a população é menos densa, tem uma população menor do que o Centro-Sul, não tinha tantas hidrelétricas. Como a produção no Centro-Sul está saturando, começamos a produzir lá, como a usina de Belo Monte sendo a mais famosa. Então, fez a usina, o bioma que tiver ali vai ser desmatado. Marita, me fala um problema social populacional. Deslocamento de população. Eu tenho que retirar aquela população para que você tenha a hidrelétrica alagando aquela região. A hidrelétrica de Sobradinho, que fica no Nordeste, no Rio São Francisco, ela deslocou em torno de 70 mil pessoas. Cara, é muita gente que foi deslocada. Marita, dá para falar de algum problema econômico? Dá, porque você vai ter perda de áreas cultiváveis. Algumas hidrelétricas no Rio Paraná, por exemplo, pegaram área de terra roxa, então que é uma terra bastante fértil. Então, se a gente tem a parte boa, a gente também tem esses problemas que acontecem com ela. Mas, no todo, é uma energia colocada como uma boa fonte de energia. Etanol, o álcool. Cara, o Brasil é um dos países que é pioneiros na utilização em larga escala de biocombustíveis. No ano de 1975, logo depois ali do primeiro choque do petróleo de 73, vai surgir o pró-álcool no Brasil e a partir dali a utilização do álcool em carro. Vamos lembrar que até o comecinho dos anos 90 tinha muito incentivo à produção de álcool, à produção de carros a álcool, para que eles se tornassem mais baratos. Hoje é por preço de mercado, você tem que ver aí se na sua cidade compensa usar álcool, compensa usar gasolina, que é derivado de petróleo. Hoje na minha cidade compensa. Toda vez que você vê a plaquinha lá do posto que tiver menos de 70%, vamos lembrar que o álcool ele vai rodar menos quilômetros do que a gasolina. 1 litro de álcool, o seu litro de gasolina, seu carro roda 10 quilômetros, em média 1 litro de álcool ele vai rodar 7. Então você já tem que fazer essa continha ali de 70% do preço. E estava dando 59 no posto que eu passei hoje. É uma fonte energética menos poluente que o petróleo, certo? E é considerada uma fonte energética importante para o futuro. Por quê? A gente busca muito a redução do uso de combustíveis fósseis. E uma alternativa tende a ser os biocombustíveis. Ah, mas biocombustível não polui? Polui, mas polui menos. Então já seria uma redução dos efeitos estufa, uma redução do aquecimento global. Lembrar que o Brasil então é um dos pioneiros. E para fechar, fala-se cada vez mais das energias alternativas e delas a que mais cresce é a energia solar. Cara, o Brasil tem crescido muito a utilização de energia solar.
Hoje é comum que pessoas, você deve conhecer pessoas que têm placas de fotovoltaicas e produzem sua própria energia em casa. Essa tecnologia foi barateada nos últimos anos e acabou sendo bastante implementada. E vamos lembrar que o Brasil é um país que está quase todo em área tropical, certo? A gente tem clima quente na maior parte do país. Significa que tem muito sol. É uma fonte bastante importante. A gente pode gerar muita energia elétrica através das fontes solares. Mareta, tem alguns problemas de energia solar? Você vai ter com armazenamento de energia, você tem a extração dos minérios que é para fazer, mas de novo ela não emite gases de estufa, que é o principal problema ambiental do século. E para fechar, energia eólica utilizada principalmente na região nordeste, lá venta bastante. É também uma fonte de energia que tem crescido a sua utilização. Ela vai ter ali os impactos para quem mora próximo, de ruído, rota de pássaros, mas é uma fonte energética que cresce e também não polui a atmosfera, e o que faz dela é extremamente importante. Chega por hoje? Cara, então fazer uma passagem rápida aqui por agropecuária e fontes de energia. Espero que você tenha gostado. Convido de novo para você participar da revisão de verdade, ao longo de 2h30, 3 horas, com resolução do exercício, parte teórica. Você escolhe que matéria você vai fazer. Me chama lá no WhatsApp que eu te explico tudinho. Fechou? Respira fundo, reta final, mantenha o foco e bora para a facul.